Pegue a palavra de Deus e abram no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 1. Está escrito assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para bater as nações diante de sua face. Eu, o Senhor, soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades, e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó, de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Forte, hein? Versículo 3: e te darei os tesouros das escuridades, e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Deus conhece o seu nome. Deus te chama pelo teu nome. E Ele te faz promessas. Quantos creem nas promessas de Deus? Aqui Deus fez 4 promessas para o rei Ciro. Nós vamos aprender cada uma delas. E não somente para o rei Ciro, mas Deus também te fez promessas. E uma das promessas que Deus fez a Ciro está aqui, registrado no versículo 3. E te darei os tesouros das escuridades, e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Deus está te chamando nesse exato momento para te dar riqueza, prosperidade, bênção sobre você e sobre a sua família. Quem recebe essas bênçãos? Quem crê no poder de Deus? Quem crê que Deus te chamou? Você crê? Então vou reler mais uma vez o versículo 3, e eu quero que você repita comigo bem alto e bem forte. Vamos lá? E te darei, mais alto para todo o Campo Belo ouvir, e te darei os tesouros das escuridades, e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Deus te chama pelo teu nome. Deus conhece a sua história, o teu nome, e Ele promete te abençoar. Quantos creem nesta palavra? Se você crê, desocupe as suas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, mais poderosa, mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, abre a sua boca, glorifica, engrandece, enaltece e bem dizer o nome santo do Senhor Jesus. Diga a Ele: o Senhor conhece o meu nome, o Senhor me fez promessas. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Abre os céus para receberem esses aplausos, e a cada pessoa que te glorifica nesta manhã, derrama a sua glória, o seu poder, o seu Espírito Santo, e venha com ele agora, e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador, e envie, Senhor, a sua palavra, com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra
toda a terra e produza o resultado para qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Tome o seu assento. Esse texto é muito lindo. O Espírito Santo falou comigo fortemente sobre essa passagem. Quem já ouviu esse texto, a história de Ciro? Pastor, mas esse Ciro era um homem de Deus? Não. Ah, mas ele era judeu? Também não. E o que ele era, pastor? Gentil, pagão. E Deus fala com ele como de uma maneira como se ele fosse servo de Deus. Não é à toa que Deus disse: ainda que tu não me conheças, eu te chamei, eu te escolhi, eu te fiz promessas. Nós precisamos entender quem é Ciro e por que Deus fala isto para ele. O Ciro, por exemplo, o nome dele, e o nome dele é Pérsia, a origem persa. Ele não é judeu, ele é de uma nação persa, antigamente era persa, até se tornar Irã hoje. Quem conhece o país Irã? O Irã é a antiga Pérsia. O Irã só passou a ser chamado Irã no ano de 1935. Não era Irã, era Pérsia. E esse rei é o rei mais conhecido da Pérsia. Até hoje, no Irã, ele é muito venerado. Ele é chamado Ciro, o Grande Rei. E por que grande rei? Você vai entender a história. A palavra Ciro tem origem persa, significa eleito, senhor, iluminado, o sol que brilha. Esse é o significado do nome Ciro em persa. E o nome Ciro no grego se chama Kyros, que quer dizer senhor, aquele que detém autoridade. Então olha que esse homem não era qualquer um. Na época de Ciro, por que Deus chama Ciro? Nós precisamos entender que houve uma guerra, e não bem dizer uma guerra, mas uma destruição total em Israel, onde o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, e teve por duas etapas essa destruição. A primeira vez que o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, e a Babilônia ela ficava na Mesopotâmia antiga, que a Mesopotâmia antiga era conhecida hoje atualmente como a Síria Turquia, e a Mesopotâmia hoje se chama Iraque. Quem conhece o país Iraque? Só mudou o nome. Então a Babilônia é o atual Iraque de hoje. E a Mesopotâmia antiga era um palco de grandes guerras, porque essa terra era uma terra fértil, uma terra muito próspera. Tudo que plantava nascia nessa terra chamada Mesopotâmia antiga. Então as pessoas ficavam com olhos em cima, principalmente os reinos, na intenção de guerrear e tomar conta daquela terra. E além da Mesopotâmia antiga ter essa terra próspera, existiam dois rios que corriam a Mesopotâmia antiga, o rio Tigre e o rio Eufrates. Então a Babilônia se instalou na Mesopotâmia antiga, e por conta disso se tornou um país muito forte, um império poderoso e de grandes riquezas. E por volta de 597 antes de Cristo, na primeira fase, o rei Nabucodonosor invade Jerusalém, e não foi por falta de aviso, porque no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 1 e versículo 1, 2 e 3, vai dizer que Deus falou por 3 vezes que iria destruir Jerusalém, e que Deus iria levantar uma nação, que seria a Babilônia, para guerrear contra Israel. E mesmo o povo ouvindo a voz do profeta Jeremias, ainda assim não deram ouvidos à voz do profeta Jeremias. E diziam ainda que Jeremias era um traidor da pátria, porque Jeremias estava conspirando contra o rei de Judá. E na verdade não era. Jeremias só queria que o povo se arrependesse dos seus pecados e voltasse para Deus e buscasse ao Senhor, que os tirou da terra do Egito, coisa que o povo não fazia mais em buscar o Senhor.
tornaram-se povos rebeldes. E por conta disso, Deus usa Jeremias por 3 vezes para falar: se arrependa, porque Deus vai destruir Jerusalém. Deus vai destruir o templo que Salomão também construiu. Se arrependa. E mesmo assim o povo não deu ouvidos. Lá em Jeremias capítulo 1, vai dizer por 3 vezes, capítulo 1, verso 1 de Jeremias, e em reinos diferentes, a palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes. Observa que Jeremias não era qualquer um. Jeremias era filho de sacerdote, de homens de Deus, e que estava em Anatote, na terra de Benjamim. Veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º reino do seu reinado. Veio a palavra do Senhor dizendo para o povo se arrepender, e mesmo assim o povo não se arrependeu. Passou-se um tempo, esse rei Josias, filho de Amon, morreu, reinou um outro rei, está aqui, agora reina, versículo 2, e o versículo 3, e lhe veio também nos dias de Joaquim, rei também de Judá, filho de Josias. Então o rei passava de herança, né, de pai para filho, e assim ia. Morria o pai, reinava o filho, morria o pai, reinava o filho, e assim ia. Então reinou Joaquim. Veio também a palavra do Senhor no tempo de Joaquim. Joaquim também não deu ouvidos ao profeta Jeremias. Aí vai no 3º, filho de Josias, rei de Judá, até que acabou a paciência de Deus. Até que no ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. E o que Deus faz? Desperta em Nabucodonosor um espírito de vitorioso, e a Babilônia, que o rei Nabucodonosor tinha um grande exército, vá até Jerusalém. Na primeira remessa, ou na primeira guerra, não houve batalha, as pessoas se entregaram. E aí o rei babilônico, Nabucodonosor, pega uma parte da elite, juntamente com o rei Joaquim, e leva lá para a Babilônia, e faz o povo cativo, e o povo fica lá por volta de 70 anos. Enquanto está lá na Babilônia, uma parte de uma elite de Israel, de homens nobres, inclusive o rei, lá em Jerusalém, alguns remanescentes ficaram, alguns judeus, e os que ficaram lá, se revoltaram contra o rei da Babilônia, não quiseram dar ouvidos ao rei, porque Jerusalém tinha que mandar riqueza para a Babilônia, porque agora a Babilônia é que manda em Jerusalém. E os judeus se rebelaram contra Nabucodonosor e não quiseram mais obedecer à ordem do rei, até que o rei volta em Jerusalém, destrói as casas, mata muita gente e destrói o templo que Salomão havia construído, e leva a maioria em cativos à Babilônia, e lá ficam 70 anos. Isso porque não deram ouvidos à voz de Deus. Deus falou quantas vezes? Uma. Deus falou quantas vezes? 2. Deus falou quantas vezes? 3. Até que acabou a paciência. O povo foi levado, os que não morreram foram levados lá para cativos. E enquanto estavam alguns lá, Deus deixou o profeta Jeremias em Jerusalém. Olha a estratégia de Deus. Houve nesse tempo 3 profetas que são conhecidos nas escrituras sagradas e que levam os seus nomes nas escrituras, que viveram no mesmo tempo. Eles foram contemporâneos. E Deus permitiu que isso acontecesse, porque Deus sabe jogar o jogo, Ele sabe manusear as peças. Ele deixou Jeremias em Jerusalém. Jeremias não foi levado em cativo. O rei da Babilônia poupou o profeta Jeremias e ainda disse: o que o profeta disse para vocês? Que nós seríamos levados cativos.
que iria acontecer isso, aquilo, e Nabucodonosor diz: por que vocês não ouviram o profeta? E vai ser exatamente isso que vai acontecer com vocês. Só Jeremias vai ficar em Jerusalém. Jeremias não foi cativo. E Jeremias lá em Jerusalém, e alguns remanescentes que ficaram, Jeremias começava a profetizar para aqueles que ficaram. Profetizando o quê? Esperança. É por isso que Jeremias escreve o nome do livro chamado Lamentações. E neste livro, Jeremias começa se queixando: ó Israel, por que não ouviu a voz de Deus? Ó Israel, quantas vezes o Senhor falou com vocês? Ó Israel, por que não obedeceu? E ficou Jeremias se lamentando no livro de Lamentações. Depois você lê esse livro completo. Até que Jeremias escreve: põe a sua boca no pó, talvez haja esperança. E Jeremias está ali escrevendo o seu livro Lamentação. Enquanto Jeremias está lá em Jerusalém, Deus leva um dos transportados, um jovem nobre. Na primeira vez que Nabucodonosor invade a Babilônia, na primeira fase, ele leva entre esses um jovem chamado Daniel. E esse jovem Daniel era um jovem temente a Deus, criado numa família servos de Deus, que conservava os mandamentos de Moisés, mas ele estava no meio dos rebeldes e foi levado juntamente com eles. E lá na Babilônia, Deus não permite que esse Daniel venha morar nos cativos, mas Deus faz com que Daniel venha morar dentro do palácio do rei. Porque Daniel era um jovem nobre, era um jovem que tinha ciência, sabedoria de Deus e revelação. Você conhece a história de Daniel. E enquanto Daniel está no palácio do rei Nabucodonosor, enquanto Jeremias está em Jerusalém, lá no meio dos cativos, sabe quem Deus levanta que também está lá? Um homem chamado Ezequiel, profeta Ezequiel, que conta no seu primeiro livro, no capítulo 1 do seu primeiro livro, no versículo 1, que ele diz: estando eu cativo entre os cativeiros na Babilônia, no rio Quebar, eu tive uma visão de Deus. E o próprio anjo de Deus se revelou ao profeta Ezequiel. Agora, por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Ou que essas coisas aconteceram? Porque enquanto Jeremias estava colocando esperança no coração do povo lá em Jerusalém, ainda que o povo via suas casas destruídas, sem nenhuma riqueza, queimadas a fogo as portas, enquanto o povo via o templo que Salomão construiu, que levou cerca de 40 anos para levantar aquele templo, muitos anos destruído, os muros caídos, nenhuma prata, nem um ouro da casa de Deus, porque Nabucodonosor levou tudo para a Babilônia. Não tinham mais esperança do templo ser levantado novamente, e Jeremias está ali profetizando para o povo: creia, Deus vai voltar a dar esperança, creia, Deus vai levantar Jerusalém. E lá na Babilônia estava o profeta Daniel, que estava diante do rei, deixando que o rei ouvisse a voz de Deus, para que não destruísse completamente o povo que estava na Babilônia em cativo. Deus não deixou que nenhum morresse lá no cativeiro, pelas mãos do Nabucodonosor, por intervenção do profeta Daniel. Daniel era lado a lado com o rei. No entanto, que Deus o exalta, Daniel, como todos os sábios do palácio, colocou Daniel no lugar de honra. Daniel foi um ministro do rei da Babilônia. Ele tinha diálogo com o rei, por isso que o povo não morreu no cativeiro em Babilônia. E enquanto Daniel está no palácio do rei, ao lado dos reis que reinaram na Babilônia, e sendo interlocutores, intermediadores do rei, em favor do povo de Deus na Babilônia, lá no meio dos cativos,
Lá no meio do povo que estava preso, estava Ezequiel profetizando, como no vale de ossos secos. Profetiza, filho do homem, como Deus disse: sopra vento, vem Espírito Santo dos quatro cantos dessa terra, e sopra todos esses ossos, e façam reviver, porque ainda há esperança. Ezequiel estava reavivando o povo que não tinha mais prazer de cantar, que não tinha mais prazer de orar, já tinha se secado as suas esperanças. Mas Ezequiel estava lá: creia que Deus vai tirar vocês daqui, creia que vocês vão voltar para a sua terra. Lá nos Salmos 137 conta essa história, versículo 1 ao 4. Olha o que aconteceu. Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, de Jerusalém. O povo no meio dos cativos, na Babilônia, choravam, lembrando de Jerusalém. Por que nós não ouvimos a voz de Deus por intermédio do profeta Jeremias? Por que nós não obedecemos Jeremias, que era a voz de Deus na boca dele? Deus o falou por intermédio do seu profeta. Hoje estamos cativos nessa terra estranha. E aí os soldados babilônicos passavam nos rios, no meio dos cativos, e olhavam os judeus chorando amarguradamente, tristes, sem esperanças. E quando olhavam para os salgueiros, para as árvores, sabe o que eles viam? As harpas penduradas. Aquelas mesmas harpas que tocavam no templo de Salomão. Aqueles instrumentos de corda que tocavam, adoravam a Deus e cantavam. Aqueles mesmos instrumentos que quando tocavam, Deus guerreava em favor deles. Aqueles mesmos instrumentos que quando cantavam, vinha a presença de Deus sobre eles. Aqueles mesmos instrumentos que quando louvavam, o fogo descia. Agora os instrumentos estão pendurados nos salgueiros. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção. E os que nos destruíram, os babilônicos, que nos alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. É fácil zombar de quem está preso, é ou não é? É fácil de zombar de um inimigo rendido, porque Israel está rendido, Jerusalém está preso. E para esses soldados babilônicos, eles são heróis, conseguiram capturar os inimigos. Sabe aquela pessoa que te vê numa vida ruim e zombam da sua vida? Não tem muitas pessoas que zombam da vida que você leva? Porque você está enfrentando um momento difícil, você mora numa casa simples, você trabalha num trabalho que para muitos é indignos, e zombam da sua vida, zombam da vida que você leva, zombam daquilo que você não tem. Era a mesma coisa. Esses soldados não estavam mandando os judeus cantarem com alegria, estavam zombando dos judeus, porque estavam cativos, eram rendidos, tinham que fazer o que eles mandavam. Mas enquanto estava lá, Jerusalém, na Babilônia, e que por sinal durou cerca de 70 anos, e o que não aconteceu nesse meio tempo? Gente morrendo, gente nascendo, e não saía do cativeiro. Nasciam os presos, e morriam presos no cativeiro, e não vinham, ou não viam a hora de voltar para Jerusalém, onde era a sua terra natal, onde Deus escolheu aquela terra para morar, onde Deus escolheu aquele lugar para se manifestar, Jerusalém. Mas eles estão distantes. Mas mesmo assim, enquanto Nabucodonosor virou um império mundial, e era uma grande nação, e era uma grande fortaleza, ninguém conseguia deter esse rei Nabucodonosor. Ninguém conseguia vencer o rei da Babilônia,
porque onde ele se instalou era um lugar muito difícil de se romper. A Babilônia, a cidade de Babilônia, tinha cerca de 8 portões de bronze. Você sabe o que é isto? 8 portões de bronze. E dentre esses 8 portões, tinha a porta principal, que dava de frente com o palácio do rei. E esta porta era chamada de Insta. O que isso quer dizer, pastor? Insta era uma deusa babilônica, conhecida como a deusa da fertilidade, do amor e da guerra. Essa porta era a porta central da Babilônia. E a Babilônia era um império. Tem a imagem da Babilônia aqui que eu vou mostrar para você. Daria para possuir essa cidade? Olha que cidade maravilhosa. Muros altos. Era uma fortaleza. Além dos muros altos, eram portas de bronze. E além da porta de bronze, tinha o rio Eufrates que cercava a cidade. E naquele tempo, era muito difícil ter submarino, nucleares como nós temos nos dias de hoje, ou também navios de guerra, não tínhamos. Como que uma nação vai invadir a Babilônia? Como que um soldado vai entrar nessa maravilhosa cidade? Que cidade bonita. Olha lá, o rio Eufrates no meio, e essa ponte é a ponte principal da porta Insta, da deusa da fertilidade, do amor e da guerra. Tem outras imagens aí também. Olha lá, do alto. Isso é uma fortaleza. Tem outras imagens, mostra a porta Insta. Tem aí a porta? Aí, essa é a porta principal. Olha lá, a idolatria do rei Nabucodonosor. Era um império. Mostra o jardim do rei. Olha que jardim do rei Nabucodonosor. Era uma coisa maravilhosa. Enquanto o rei vivia nesse glamour, nessa beleza toda, onde que estava o povo de Deus? No cativeiro, preso. E Deus olhava lá de cima. Mas enquanto estava Nabucodonosor, como um império mundial, como uma nação invencível, que detinha toda a riqueza, lá na Pérsia, cerca de 200 anos, uma profecia de Isaías, lá na Pérsia, cerca de 150 anos aproximadamente, antes do rei Ciro nascer, Deus vai lá em Ciro, e desperta em Ciro, um espírito diferente, e lá em Ciro, Deus faz 4 promessas para ele, e ele diz: assim diz o Senhor, ao seu ungido. É como se Deus dissesse: Ciro, eu tenho uma grande missão para você. Você, Ciro, tem uma missão, e é você o meu escolhido para livrar Israel, Judá, das mãos da Babilônia. É você, Ciro, que vai trazer de volta o meu povo, e eles vão voltar a sonhar. Enquanto Ciro está sendo formado no ventre da sua mãe, Deus já tem um plano para Ciro. E Deus desperta em Ciro um rei valente, que começa a dominar nações, que começa a vencer nações menores do que a Pérsia, e ele começa a ir vencendo. Ciro se torna um rei também imbatível. Ciro começa a possuir nações do Oriente Médio, vence aqui, vence ali, vence aqui, vence ali, mas mal ele sabia que vencia porque Deus já havia o escolhido. E Deus começa a dar vitória para Ciro, e começa a dar vitória para Ciro, e Ciro vence todas as nações do Oriente Médio, que é abaixo dele. Aí chegou na hora de Ciro deter e vencer a maior nação do mundo, a Babilônia. Deus olha: Ciro, é esta que você vai vencer agora. É esse potente rei Nabucodonosor. É essa nação que você vai vencer, Ciro. E aí Deus vai e faz 4 promessas para Ciro.
Quem quer viver as promessas de Deus? Deus te chamou para você vencer e para você viver as promessas de Deus. Quantos creem nas promessas de Deus? E esse Ciro, por incrível que pareça, ele não era judeu, era pagão. Ele é uma tipologia de Cristo. Você sabia disso? É. Ele é uma figura do próprio Cristo. Por quê, pastor? Porque Deus chama Ciro de ungido. Na tradução NTLH, mude aí, capítulo 45, versículo 1. Deus unge a Ciro. Olha lá, NTLH. Olha o que vai dizer. O rei, para ser rei, tinha que ser ungido. E ungido por quem? Ungido por quem? Por sacerdote. O rei, para ser rei do povo de Deus, tinha que ser ungido. E ungido pelo sacerdote. O Saul era rei do povo de Deus, ungido pelas mãos de Samuel, o primeiro rei de Israel. O Davi foi também rei de Israel, ungido pelas mãos de Samuel. Então não tinha como ser rei do povo de Deus sem ser ungido pelo sacerdote. Mas aqui Ciro foi ungido pelo próprio Senhor, pelo Deus de Israel. O Senhor ungiu Ciro como rei. Sabe quem ungiu também o Senhor? Lá em Atos capítulo 10, versículo 38, vamos ver quem é ungido? Vamos lá. Atos 10, 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. E o que significa a palavra ungido? O que significa a palavra ungido? A palavra ungido é Messias. Messias. Lá em João capítulo 1, vai dizer no versículo, vou mostrar para você. Capítulo 1, versículo 41. Este achou primeiro a seu irmão Simão. E disse-lhe: achamos o Messias. A palavra Messias é ungido. Então esse rei é uma tipologia do Messias. É o próprio Jesus em uma tipologia. Também João, capítulo 4, versículo 25. A mulher de Samaria, ou a mulher samaritana. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias vem. O Messias ungido, palavra português, no grego Cristo, no hebraico Machia. Então Deus chama Ciro do seu Messias, o seu ungido. E Deus não só chama Ciro de ungido, Deus também o chama do meu pastor. Deus chama um rei persa de ungido e chama o rei persa do seu pastor. Isaías capítulo 44, versículo 28. Quem diz de Ciro é meu pastor. O que o pastor faz? Apacenta o povo. Deus está dizendo: Ciro vai apacentar o meu povo que está em Babilônia. É meu pastor e cumprirá tudo que me agrada. Deus dizendo pela boca do profeta Isaías. Também a Jerusalém vai ser edificada por esse rei, e ao seu templo que Salomão foi destruído, vai ser reerguido por esse rei, o Ciro, o meu ungido, o meu pastor. Deus te chama pelo teu nome. Deus te diz que você é ungido. Deus te diz que você é pastor dele. E quem é o pastor na Bíblia? Jesus. João capítulo 10, versículo 11 diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Primeira carta de Pedro capítulo 5, olha quem é não somente o pastor, mas o sumo pastor. Capítulo 5, versículo 4: e quando aparecer o sumo pastor, que é Jesus, alcançarei a incorruptível coroa de glória. Então quer dizer que esse Ciro é a própria imagem de Jesus. É por isso que ele é chamado dessa forma: meu pastor, meu ungido. E não é o homem que está dizendo, é o próprio Deus. E Deus lhe faz promessas. E você quer saber as promessas que Deus fez a esse rei?
Anote aí as 4 promessas que Deus fez a este rei chamado Ciro. Primeira promessa, está aqui em Isaías capítulo 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão. Por que direita? Por que não esquerda? Se todos nós temos 2 mãos. E por que Deus faz questão de dizer só direita? Você sabia que o lado direito tem um significado? Na Bíblia nada é natural, tudo tem um grande significado. Tudo tem uma origem. Nós precisamos entender o mundo espiritual. Quando Deus fala a mão direita é símbolo de autoridade, de poder, de salvação, de honra, de bênçãos e de segurança. Deus está dizendo: Ciro, você é o meu ungido, você é o meu abençoado. Ciro, eu te tomo pela sua mão direita, eu vou te honrar. Jesus, quando morreu, ressuscitou, ele foi sentar à destra de Deus, do lado direito. O que isso quer dizer? Significa honra. Em Isaías capítulo 41, versículo 10, Deus volta a dizer também sobre a mão direita: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Deus está te tomando pela mão direita. Deus está dizendo: eu sou a sua segurança. Mão direita. Os Salmos também, 63, versículo 8. Olha o que diz o Salmo 63, versículo 8. O que isso quer dizer? Lado direito: a minha alma te segue de perto, e a tua destra, a mão direita de Deus, me sustenta. Quem quer ser sustentado pela mão direita de Deus? Quem quer ser protegido pela mão direita de Deus? Quem quer ser honrado pela mão direita de Deus? Pela mão direita. Ciro, eu te tomo pela mão direita. E que mais? Para abater, destruir as nações. E diante da sua face eu soltarei os lombos dos reis. Não é um rei, Ciro venceu todos os reis. Para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Qual a primeira promessa de Deus para o rei Ciro? Vai abrir todas as portas. O que isso quer dizer? Que Deus estará dando acesso a todos os reinos, para o Ciro vencer todos os reinos da terra. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, você conhece de cor, mas diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Deus está dizendo: Ciro, eu vou abrir todas as portas de bronze da Babilônia para você entrar. Portas que eram invencíveis, Deus vai jogar por terra. Tudo que é invisível para você, tudo que é invencível, tudo que é difícil, tudo que é impossível, Deus vai tornar possível. Ele vai na sua frente vencendo as suas batalhas. É isso que o rei Ciro está recebendo do Senhor. Mas por quê, pastor? Por quê? Essa cidade Nabucodonosor era uma cidade imbatível. Ninguém conseguiria entrar nessa cidade. Muros altos, portas de bronze, um grande exército, e o rio Eufrates que cercava a cidade. Como é que vai entrar? Como que vai entrar numa cidade como esta? Você sabe o que Deus fez? Deus deu estratégia para Ciro. Ciro conseguiu desviar a rota do rio Eufrates. Desviou o rio. O rio correu para o outro lado, começou a esvaziar. E aonde dava acesso ao palácio de Nabucodonosor, começou a baixar o rio, abaixar o rio, até chegar nas coxas dos soldados. E quando os soldados chegaram na terra, no palácio de Nabucodonosor, as portas já estavam abertas, porque Deus havia aberto. Deus havia aberto. Mas cadê os soldados, pastor, da Babilônia? Cadê o rei? Sabe o que eles estavam fazendo? Estava num grande banquete, uma grande orgia,
dentro do palácio. Todos estavam bebendo. Na orgia, Daniel capítulo 5 fala sobre isto. Daniel 5, versículo 1. Todos estavam lá se embriagando, enquanto os soldados de Ciro foi entrando quietinho no palácio, porque Deus foi abrindo todas as portas. Sem guerra, sem barulho. E Daniel capítulo 5, o rei Belsazar, já era outro rei na época de Ciro, deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinhos na presença dos 1000. E havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro, de prata, que Nabucodonosor seu pai tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres, concubinas. Olha a orgia. Enquanto há uma orgia no palácio, o Ciro está assim, com os seus soldados. E as portas de bronze já estavam todas abertas, porque Deus foi na frente de Ciro. Deus vai na sua frente, e foi entrando Ciro na calada, com todo o seu exército, com todos os seus soldados, enquanto estava lá o rei embriagando, curtindo, disperso, sem vigiar. Verso 3. E trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo, da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres, as concubinas. Olha que bagunça. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homens, que era a própria mão de Deus. Escreviam de fronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. O rei via a parte da mão que estava escrevendo. E sabe o que escreveu? Quer ver o que escreveu? Versículo 24. Olha o que escreveu. Então dele foi enviada aquela parte da mão. Escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Tekel, Parsim. Naquela mesma noite, enquanto Ciro vai entrando no palácio, Deus faz escrever a mão, como Deus dizendo: eu cumpro o que eu falo, eu não sou homem que minto, se eu fiz a promessa eu vou cumprir. Escrevendo a mão, e Ciro entrando no palácio. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino, e acabou. Tekel, pesado foste na balança, e foste achado em falta, rei. Está em falta com Deus. Pérez, dividido foi o teu reino, e deu aos medos e aos persas a Ciro. E Ciro entra. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura, que lhe pusesse uma cadeia de ouro no pescoço, proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Daniel, hein? Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, reis da Babilônia. Por intermédio de quem? De Ciro. Deus cumpriu a promessa. Eu vou na frente abrindo as portas de bronze. Deus abriu as portas de bronze. Deus faz a segunda promessa para Ciro. Deus promete quebrar as portas de bronze, despedaçar os ferrolhos de ferro e preparar o caminho da vitória para Ciro. Deus prepara o caminho da vitória. E eu irei adiante de ti. Isaías 45, versículo 2. E direitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Nenhuma porta vai ficar aberta diante de você. Todas as portas que estão fechadas, Deus irá abrir todas elas. O inimigo não vai te vencer. O inimigo vai ter que sair do seu caminho, porque Deus te chamou pelo teu nome. A guerra quem vence é o Senhor. Deuteronômio capítulo 20, versículo 1 ao 4. Sabe de quem é a guerra? Do Senhor. Pastor, mas eu estou passando por isso. A guerra é de Deus, Ele vai entrar na sua batalha. Quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos, carros, o povo maior em número do que tu, deles não terás medo. Temor é medo, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Quem crê que Deus está conosco, é Ele que dá vitória. Provérbios capítulo 21, versículo 31. Olha o que Deus diz para você. O cavalo, que era de guerra, prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Quem deu vitória para Ciro foi o Senhor. Quem te dará vitória foi o Senhor. É o Senhor que vai te dar vitória.
Então Deus deu vitória a Ciro. Terceira promessa: Deus promete abrir as portas da prosperidade, como Deus disse, e te darei os tesouros das escuridades, e as riquezas encobertas, para que possa saber, Ciro, que sou eu, o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por que Deus diz riquezas encobertas? Tesouros escondidos, ou tesouros da escuridade? Porque era um costume antigo, de quando o rei ganhava de uma nação, ele pegasse o ouro, a prata, aqueles tesouros que tinha a nação, e abrisse um buraco na terra e enterrasse, com medo de ser roubado. O homem, sem ver aquilo, não sabia que tinha tesouro debaixo do chão. Mas e Deus? E Deus sabia. Por isso que Deus está dizendo: eu vou te dar os tesouros que Nabucodonosor escondeu no chão. Eu vou te dar todos os tesouros que estão escondidos. Eu vou revelar todos eles. Tem coisas que seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, não desceu ao seu coração, e são coisas grandes, maravilhosíssimas, que Deus já preparou para você. Tem coisa boa chegando para você. Deus vai te dar coisas que você não sabe onde tem, o quem vai te dar, como vai fazer para receber, mas Deus vai te dar. É Ele quem dá riqueza para o homem. Eclesiastes capítulo 5, versículo 19. E a quanto ao homem, olha aqui, quem dá riqueza ao homem? Deus. Quem prospera o homem? Deus. E a quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas, fazenda, Ele deu poder para delas comer, e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho. Isso é o que? Dom de Deus. Dom é presente. Deus está dizendo: sou eu que enriqueço, sou eu que abençoo, sou eu que dou riqueza, sou eu que dou prosperidade. E olha, pastor, mas como é que eu vou receber? Você crê que Deus tem o poder de colocar milhões na sua conta? A Milce já viveu maravilhas aqui com dinheiro na conta que ela não sabe nem de onde veio. Mais de 3.700 reais. Você não tem fé que Deus pode levantar um ímpio e colocar na sua conta 100 mil reais? E diz: eu vou abençoar alguém aí. E abençoa. Quando Deus manda, até o ímpio obedece. Você sabia disso? Houve um caso de uma mulher que estava precisando de alimentos, de compra, e ela não tinha dinheiro. Ela ligou para a rádio e disse: ô locutor, alguém pode me ajudar? Porque eu estou precisando de alimentos, não tenho comida. Aí o locutor ouviu e disse: eu vou tentar ver com alguém aqui na rádio. E lá do outro lado da linha, tinha um feiticeiro que estava ouvindo aquela ligação da mulher desesperada. Aí o feiticeiro ligou para a rádio e disse: esta mulher que ligou, como é que chama? Tal. E onde ela mora? Tal lugar. Ah, tá, eu vou dar para ela o que ela precisa. Esse feiticeiro vai no mercado, enche os carrinhos de compra, vai até a casa da mulher, e a mulher está lá orando, crendo na resposta de Deus. E ele bate na porta. E a mulher abre: pois não, eu vim trazer aqui 2 carrinhos de compras. E os carrinhos cheios. A mulher olha aquilo, fica maravilhada. Pode entrar, senhor, pede para ajudar. Aí começou os filhos a ajudarem, colocando a compra lá, encheu o armário, encheu a geladeira, encheu o chão da cozinha, começou a descarregar toda aquela compra. E aquele feiticeiro de braço cruzado, esperando a mulher perguntar quem mandou aquilo, quem deu aquilo. E o feiticeiro de braço cruzado. E a mulher: glória a Deus, glória, Deus ouviu minha oração. Aí o feiticeiro perguntou: a senhora não vai perguntar quem mandou essas compras? E ela disse: não, meu senhor, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Quando Deus manda, até o diabo vai te abençoar. Quem crê nisso aqui? É só para quem crê. Eu creio, estou cheio do Espírito Santo, estou cheio de fé, crendo na resposta de Deus em seu favor. Crendo. Quem manda, até Deus faz cair dinheiro na conta. Você quer ver? Vamos para a Bíblia então. Eclesiastes capítulo 2. Muda a tradução para NTLH. Vamos ver na palavra então. O pastor está inventando. Vamos ver. Versículo 24 ao 26. Coloca aí Eclesiastes 2, versículo 24 ao 26. NTLH. A melhor coisa
que alguém pode fazer é comer e beber e se divertir com o dinheiro que ganhou. No entanto, compreendi que as mesmas coisas vêm de Deus. Sem Deus, como teríamos o que comer ou que nos divertir? Ele dá, o Senhor, sabedoria, conhecimento e felicidade às pessoas que Ele gosta. Faz Deus gostar de você, hein? Porque se Ele gostar, Ele vai te dar. De quem Ele gosta, mas Deus faz com que os maus, os ímpios, trabalhem, economizem o dinheiro, a riqueza, e ajuntem, a fim de que a riqueza deles seja dada às pessoas de quem Deus gosta. Se Deus gostar de você, Ele vai colocar a riqueza lá na sua conta, Quem crê nisso, dá um glória a Deus bem alto, porque Deus vai mandar lá na sua conta. De quem, pastor? Do ímpio. O ímpio tem muito. Só trabalha para juntar. Aí a junta morre e Deus coloca lá na sua conta. Provérbios capítulo 13, versículo 22. Quer mais uma confirmação bíblica? Vamos lá. O homem de bem, justo, de Deus, deixa uma herança aos filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. E o ímpio tem muito, né? O homem bom, o homem justo, terá uma herança para deixar para os seus netos, mas a riqueza dos pecadores ficará para as pessoas honestas. Quem quer viver essa bênção de Deus? O Ciro viveu. Toda a riqueza da Babilônia foi colocada nas mãos de Ciro. E a última promessa, vamos encerrar. A última promessa de Deus para Ciro, versículo 4: por amor do meu servo Jacó, de Israel, meu eleito, eu te chamarei pelo teu nome, e pus-te o seu sobrenome. Ninguém vai te conhecer pelo nome. Quem é? O Joãozinho? Não. Vai ser o sobrenome que Deus vai te dar. Você sabia que as pessoas famosas não são conhecidas pelos nomes? São conhecidas pelos sobrenomes. Sabia disso? Vamos lá. A Ford não é o nome da pessoa. A pessoa que é fundadora da Ford chama Henrique Ford. A Ferrari não é o nome da pessoa, é o sobrenome da pessoa que fundou a Ferrari. A Nestlé não é o nome da pessoa, é o sobrenome da pessoa que fundou a Nestlé. O McDonald's, Mac é o sobrenome de quem fundou o McDonald's. A Porsche não é o nome da pessoa, é o sobrenome de quem fundou a Porsche. A C&A não é o nome da pessoa, é o sobrenome da pessoa que fundou a C&A. A Colgate não é o nome da pessoa, é o sobrenome do Williams Colgate. Deus vai te colocar um sobrenome sobre a sua vida. Ninguém vai te conhecer como um Zé Esquerda, um João ninguém. Deus vai te colocar como sobrenome. E essa é para você aplaudir de pé. Tiago capítulo 4, versículo 10. Quem quer ser chamado pelo sobrenome? Fala o seu sobrenome aí. Moraes. Já tem baterias Moraes. É o fundador da Moraes. Fala o sobrenome aí. Mateus. Maqueto. Olha, Maqueto. Você sabia, pode colocar lá, os 20 nomes ou sobrenomes de nomes famosos, né? De produtos famosos. Você vai colocar lá, vai ver o nome da pessoa e o sobrenome. A pessoa se destaca não pelo nome, a pessoa se destaca pelo sobrenome. E o que Deus disse? Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele te exaltará. É Deus quem dá riqueza. Deus apareceu para Salomão, disse: Salomão, pede o que tu queres. Salomão disse: eu quero sabedoria e conhecimento. E Deus disse: sabedoria e conhecimento. Está lá, primeiro livro de Crônicas, sabedoria, capítulo 1. Vamos lá, o que mais que Deus deu para Salomão? Coisa que ele não pediu. Sabedoria e conhecimento foi te dado.
te são dados, e te darei riquezas e fazenda e honra. Honra é o sobrenome, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti não haverá. Deus coloca um sobrenome sobre a sua vida. Deus vai te chamar pelo seu nome e colocar um sobrenome em você. Quem quer viver esse sobrenome de Deus? As pessoas não vão te chamar pelo nome, vão te chamar pelo seu sobrenome. Você pode até pensar contrário, mas os pensamentos de Deus é de prosperidade para você. Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus disse: eu é que bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e de prosperidade, para vos dar o fim que esperais. Deus vai te dar o fim que você tanto espera, e vai te dar um futuro de prosperidade. Pode aplaudir ao Senhor. Você crê nisso? Ó, eu estou na unção, hein? Segura aqui para mim, que deixa assim mesmo, estou suando igual o Espírito quando aquece fogo. Quem está crendo aí na resposta de Deus? Não estou de brincadeira não, eu estou profetizando para você. Eu estou profetizando para você, e você está recebendo ou não? Pastor, eu recebo essa profecia. Quem recebe? Então você vai viver isto. Amém? Eu quero fazer um apelo para você que entregou sua vida para Jesus.